Um dado divulgado hoje que chama muito a atenção, apesar de não ser surpreendente. Entre as atividades ocupacionais que mais registraram mortes por Covid na cidade de São Paulo entre março do ano passado e março deste ano, ou seja, ao longo de um ano, empregadas domésticas, pedreiros e motoristas de táxi de aplicativo, segundo esse dado, uma base de dados da Secretaria Municipal de Saúde, são os que mais morreram. Quase 38% das pessoas que morreram por causa da doença tinham um emprego remunerado, e essas são categorias que estão à frente das demais. Não chega a ser surpreendente, né, Zaidan? Quantas vezes nós falamos aqui, eu acho estranho até de não estar aqui, o motorista de ônibus, porque nada mudou na vida das pessoas no uso do transporte coletivo por ônibus, nada mudou, né? O motorista continuou estando lá, as pessoas continuaram entrando e saindo do ônibus, e como se controla o ambiente dentro do ônibus, só quem está lá dentro é que sabe, né? Não tem forma de se fiscalizar com o ônibus em movimento ou algo do tipo. Como o transporte não teve nenhum tipo de ação para se ampliar de maneira brutal a oferta, para ter menos gente dentro do ônibus, é estranho o fato de os motoristas de ônibus não aparecerem de uma maneira destacada nesse número. Porém, os motoristas que lidam também com pessoas dentro de um ambiente de automóvel, no caso de táxi de aplicativo, estão à frente. E os outros, empregadas domésticas e pedreiros, como é que essas pessoas fazem para se sustentar sem sair de casa e trabalhar na casa dos outros, né? Não tem como ficar fazendo trabalho na própria casa, né, Zaidan? Eu acho até que no caso dos motoristas de ônibus, se fôssemos observar um levantamento em termos relativos, né, percentual entre os motoristas, dos que tiveram problema com Covid, dos que pegaram Covid, tiveram casos graves e tal, o percentual é alto. É que aí são números absolutos, então você tem muito mais gente trabalhando em táxi e também em aplicativos. Se for, cada ônibus tem um motorista apenas, e aí você multiplica só a metade dos táxis e a quantidade de ônibus da cidade toda, né? Claro. E aquele negócio, né, Ronald? No caso das domésticas, elas, na maioria absoluta das vezes, se deslocam no transporte coletivo, né? E, portanto, num ambiente em que a gente sabe houve um espalhamento do vírus em ônibus, em metrô. Houve muitas críticas, inclusive, ao fato de que nada foi feito realmente inteligente para tentar diminuir o problema. Eliminar o problema não seria possível, né? É preciso ter ônibus, só que precisaria ter mais ônibus. Mas está a frota inteira, então é prova de que a frota é pequena. A frota é menor do que São Paulo exige, no caso de São Paulo. E também no caso do metrô, continua sendo situação rotineira, às 6 da tarde, Praça da Sé, né? Com a multidão, e ali não tem jeito de você falar, mantenha distanciamento, é impossível. É impossível, é inviável, não existe isso. O cara põe a máscara lá, tal, toma todos os cuidados e vê o que acontece. E as domésticas, a maioria absoluta, utiliza o meio coletivo de transporte para chegar ao trabalho, para voltar para casa. E muitas vezes também há a questão daquilo que já notamos, você já frisou aqui, os números na periferia de São Paulo, né? Onde você tem menos capacidade de infraestrutura, muitas vezes sem esgoto, sem água tratada, a dificuldade de você ficar em casa, de você ficar isolado, muitas pessoas morando no mesmo lugar, casas apertadas, aqueles problemas todos que mostram a diferença entre o que acontece na periferia e o que acontece na região central. E essas pessoas todas, ou pelo menos boa parte, vivem nessas condições, usando o transporte coletivo e vivendo em condições muitas vezes inadequadas, né? E no caso dos motoristas de táxi, de aplicativo, aí provavelmente já é o trabalho diretamente, né? Ou seja, eles convivem com pessoas diferentes o dia inteiro e ficam mais sujeitos, né? Mais sujeitos a serem contaminados, né?